Indo contra a Bolsa de Valores, a Taesa é uma das pouquíssimas empresas da Bolsa que teve valorização nos últimos 12 meses, hoje ao redor de 14%. Se a gente ampliasse ainda essa visão, esse nosso espectro de tempo, a gente veria uma valorização ainda maior, ao redor de 37%, que seria responsável ali por quase R$ 11 de aumento em cada unit da companhia. Enquanto nesse mesmo tempo de 3 anos, o Ibovespa ficou basicamente no 0 a 0. Chegou até o momento cair bastante, mas depois também subiu bastante e hoje basicamente entregou tudo aquilo que ele já subiu ao longo dos últimos 3 anos. Ou seja, a Taesa de fato se tornou uma das empresas bem resilientes de toda a Bolsa de Valores. Então aqui nesse vídeo, a nossa missão é entender o porquê que a Taesa está nesse cenário tão protegido e se de fato ela tem capacidade e condições de continuar tão protegida assim para os próximos meses. Então eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final para você ficar ligado dessa empresa que é uma excelente distribuidora de dividendos. Antes disso, já vou te pedir em troca um like, uma inscrição no canal, porque assim você me ajuda a crescer e ganhar mais relevância aqui dentro do YouTube. Para a gente poder responder essa pergunta, é interessante fazer uma breve contextualização do setor antes. Porque como a gente já bem sabe, as empresas de energia elétrica de uma forma geral já são muito resilientes e já muito perenes. A energia elétrica sempre vai existir na nossa vida. Mas ainda assim existem perspectivas diferentes para cada uma das empresas. Então, antes de tudo, vamos começar pelas empresas geradoras de energia, que embora ainda assim tenha uma resiliência muito boa, mas sofreu nos últimos anos uma certa quantidade bem relevante. Até porque, se você se lembrar, o Brasil desde 2014, 2015 vive tendo crises hídricas consecutivamente. A gente viveu um momento de baixa precipitação de chuvas já há algum bom tempo, então muitas das vezes as próprias usinas não tinham capacidade de gerar tanta energia assim. Consequentemente, se gera menos energia, se vende menos energia. Logo, essas empresas foram muito impactadas. É o próprio caso da Engie, é o próprio caso de empresas que estão ligadas principalmente à parte de usina hidrelétrica, já que a usina hidrelétrica é a grande responsável pela matriz energética brasileira. Então aqui a gente já vê que as empresas geradoras tiveram alguns períodos, alguns meses talvez, de um pouquinho maior de dificuldade, por isso algumas delas inclusive caíram, as ações desvalorizaram durante o período, inclusive hoje, nesse ano, acumulam queda, enquanto a Taesa acumula alta. Assim como também aconteceu com as distribuidoras de energia, que costuma ser talvez aquela parte das empresas de energia elétrica um pouquinho mais arriscadas do que as outras demais. Eu digo isso porque as distribuidoras de energia têm agora um problema um pouquinho maior, porque quando a gente tiver um momento de crise econômica ou de inflação muito alta, é comum que as próprias pessoas tendem a ter uma inadimplência maior, fazendo com que exista um menor pagamento de contas, reduzindo então o faturamento dessas empresas. Mas talvez o problema ainda um pouquinho mais grave do que a própria inadimplência, que já é algo que já muito ruim, também se refere à demanda por energia. Afinal de contas, por mais que nós, dentro de casa, dentro das nossas residências, a gente não reduza o nosso consumo de energia, a gente vai continuar tomando banho no mesmo tempo, na mesma temperatura, televisão, ar-condicionado, mas aqui talvez o grande diferencial são as indústrias. As indústrias, quando passam por um momento de uma redução econômica, tendem a produzir menos. Se produzem menos, também tem uma demanda por energia menor. Então, consequentemente, essas empresas distribuidoras de energia também são muito impactadas, como é o caso, talvez, que da Energisa do Brasil e outras empresas desse ramo. Por isso, algumas delas também têm queda nesse ano. Já as transmissoras de energia já é algo muito mais resiliente, mais protegido do que as demais. Eu digo isso porque as transmissoras elas são responsáveis por ligar, por transmitir energia que as geradoras acabaram de gerar até o centro de distribuição. Então, tudo que está nesse meio aqui são as transmissoras de energia. Aqui o modelo de negócio dela já é totalmente diferente do que as demais, porque não importa a quantidade de energia que passou naquelas linhas de transmissão, a Taesa vai ser remunerada simplesmente de acordo com a sua disponibilidade. Então, se passa muito ou se passa pouca energia naquele fio que ela possui, não importa. Ela está sendo paga por existir e por ter disponibilidade naquelas linhas. Por isso, seu modelo de negócios é ainda muito mais resiliente do que as demais empresas de energia. Por si só, vai ter um risco muito menor. Mas ainda assim, é curioso a gente ver que mesmo a Alupar e a Transmissão Paulista, que são outras duas empresas de transmissão aqui no Brasil, têm um desempenho bem diferente do que a Taesa. Enquanto a Alupar até acumula uma pequena alta nesses últimos 12 meses, a Transmissão Paulista acumula uma queda. Então, por que ainda assim a Taesa tem um desempenho acima das outras duas empresas do setor? Aqui a gente pode ir um pouquinho mais aprofundado entender o modelo de contrato que cada uma dessas empresas fechou. Eu digo isso porque a gente pode voltar agora a nossa análise, voltar ao tempo até alguns anos atrás.
quando boa parte, ou na verdade durante certos anos, todos os contratos de concessões eles eram firmados de acordo com indexadores de inflação. Mas durante alguns anos esse indexador era o IGPM, sendo que antes desse tempo era IPCA e logo depois desse tempo também voltou a ser IPCA. Então somente durante alguns anos esse indexador foi o IGPM. E nesse caso, a grande diferença entre a Taesa e a Transmissão Paulista e a Elupar é que a Taesa tem contratos, cerca de 36% da sua receita, atrelados ao IGPM, enquanto as outras duas empresas é quase 100% atrelado ao IPCA. E aqui a gente começa a nossa resposta. Porque se a gente pegasse agora desde o começo da pandemia, lá em 2020 até hoje, o IGPM acumula uma alta, mas muito maior do que o IPCA. Então se a gente vê agora que boa parte da receita da Taesa cresce a uma proporção maior do que as demais empresas, acaba que a Taesa teve um desempenho operacional melhor. O que já era muito bom, que já era muito previsível, resiliente e seguro, ficou ainda melhor dados os reajustes de preço que tiveram. Eu digo isso porque o IGPM chegou a ter uma alta acumulada de mais de 35% durante um período. Inclusive, esse ano agora de 2022 fechou com o primeiro trimestre com uma alta acumulada do IGPM em 8%, enquanto o IPCA uma alta acumulada ao redor de 4%. Ou seja, ainda assim a diferença de preço é alta, a diferença de reajuste é muito alta, fazendo com que a Taesa tivesse resultados muito bons, resultados recordes, distribuindo uma quantidade de dividendos também recorde. A empresa chegou a ficar com dividend yield durante alguns meses próximo a casa de 20%, que realmente seria algo fantástico. Porém, a nossa grande atenção tem que estar justamente nesse ponto, porque o que já aconteceu no passado não pode ser prerrogativo para o que vai acontecer no futuro. Eu digo isso porque hoje o dividend yield da Taesa já está na casa de 9,8%. Ainda assim, é uma baita distribuição de dividendos, inclusive acima de Elupar e acima de Transmissão Paulista. Então aqui não tem nenhum tipo de problema. Mas se a gente começasse agora a pegar as projeções futuras dos analistas e dos bancos, a gente vê que esse dividend yield ele vai começar a cair. Para os próximos 3 anos, ele está programado entre 8% e 9% ao ano. Mais uma vez, ainda continua um excelente dividend yield. Mas se a gente pegasse agora, esse dividend yield ele vai ser menor do que a média histórica da Taesa, sinalizando então algum tipo de problema. Então isso já sinaliza que os bancos não esperam da Taesa um crescimento muito forte para os próximos anos. Até porque com essa elevação da taxa de juros, é uma tendência natural que a inflação reduza, a inflação caia, ou pelo menos a inflação volte ao controle natural das coisas. Consequentemente, a Taesa não vai ter condição mais de ter os mesmos reajustes de preço, aumentando o seu faturamento naquela mesma proporção. Então agora é o seguinte, se a gente vê agora que o dividend yield da empresa para os próximos anos está abaixo da sua média histórica, isso sinaliza que o seu preço está acima da média histórica. Consequentemente, ela pode ter uma reversão à média, fazendo com que as ações caiam de preço. Além do mais, se a gente vive agora um momento de tanta queda nas bolsas, com tantas oportunidades aparecendo em qualquer setor que a gente olha, a gente vê que existem talvez outras oportunidades em preços mais atraentes do que a própria Taesa é. Embora, ainda assim, se você tem Taesa em carteira, você quer adicionar a Taesa na sua carteira, não há problema. A empresa continua sendo espetacular, continua tendo uma geração de caixa fantástica, uma distribuição de dividendos fantástica, lucrativa, rentável, mas simplesmente pela análise de preços, hoje existem oportunidades melhores, dado que o Ibovespa está realmente muito barato. Inclusive, durante essa semana apenas, as vagas para a minha mentoria do Funil 3P estão abertas, vão se encerrar na quinta-feira. A mentoria do Funil 3P é exatamente o que você precisa para montar uma carteira de investimentos, aproveitando as melhores oportunidades da bolsa e ainda assim aprendendo a fazer por conta própria, para que você nunca mais fique dependente de pessoas, analistas, fundos de investimento, assessores que muitas das vezes, inclusive, operam com conflito de interesse. Então, se você quer ter um acompanhamento pessoal, eu mesmo te ajudando a montar sua carteira de investimentos, otimizando o seu retorno, você já vem aqui no link na descrição e garanta já a sua vaga antes que elas encerrem. Espero você lá, espero também que você tenha gostado aqui desse vídeo, te espero na próxima. Muito obrigado!